Estamos de volta com Ideias em Tese e hoje recebemos Mário Deconto. Durante o doutorado na Unicinos, o nosso convidado fez uma pesquisa que tratou sobre a hermenêutica dos direitos fundamentais nas relações cooperativo-comunitárias. Bom, Mário, agora a gente quer saber então os resultados alcançados a partir da tua pesquisa. Sim, bem, eu trabalhei então, como eu referi, a questão da hermenêutica, da crítica hermenêutica do direito do professor Lenny Streck, né, como um marco teórico. Então, a partir dessa crítica hermenêutica, eu trabalhei primeiro na desconstrução do que seriam os primados liberais do Estado moderno. E trabalhando com essa ideia, junto com a pesquisa que eu realizei fora, com a questão econômica, enfim, eu trabalhei em dois aspectos. Primeiro, a questão do indivíduo da modernidade, que foi trabalhado como um indivíduo não altruísta, um indivíduo que só via os seus próprios interesses. E esse indivíduo foi cindido pela modernidade como entre dois aspectos, um aspecto um homo sociológicos e um homo econômicos. Um homo econômicos, então, que só vislumbrava então, a questão dos seus próprios interesses, e um homo sociológicos em relação às suas relações quanto ao Estado. Também trabalhei a questão da modernidade e da criação de dicotomias entre Estado e mercado, Estado e sociedade, sempre caracterizando essa ideia do mercado e da sociedade como um locus de extrema liberdade para o particular. Ou seja, trabalhei a ideia de que essa teorização da modernidade foi forjada justamente para criar a ideia de uma liberdade absoluta e restrita entre os particulares, o que resultou, na verdade, na exploração do homem pelo homem, porque num contexto onde há flagrante desigualdade, né, o direito, na verdade, servia como era um direito opressor, que, na verdade, legitimava essa exploração. Bem, e aí trabalho depois na tese com dois eixos, que a partir dessa denúncia eu vislumbro dois legados da modernidade, que é um déficit democrático e um déficit social. O déficit democrático é no sentido de que a democracia foi afastada dessas relações econômicas. Foi uma maneira de permitir a opressão entre os indivíduos, você retirar a ideia de que dentro do mercado poderia haver alguma espécie de democracia. E também trabalhei, então, a questão do déficit social, né, que foi legado pela modernidade como, então, agora algo a ser superado no contexto de um Estado democrático de direito. Com base nisso, então, eu comecei a construir o que seriam as bases desse Estado democrático de direito, colocando, então, a necessidade de democratizar o direito e de democratizar as relações sociais em geral. Trabalhei as cooperativas como justamente uma reação. As cooperativas também são um produto da modernidade. Trabalhei as cooperativas no contexto da modernidade como uma reação a essa exclusão gerada pela modernidade, como um instrumento, né? Então, de democratizar relações econômicas, porque dentro da cooperativa eu tenho essas relações democráticas, né? E aí demonstrei que o direito moderno não estava preparado para esse tipo de relação, considerando que ele foi forjado para tratar não com a ideia de um indivíduo que junto, né, numa relação solidária, constrói um empreendimento para acessar o mercado, mas ele foi forjado para trabalhar com apenas relações conflitivas. A partir daí, então, eu estabeleci o conceito do que seriam as relações cooperativo-comunitárias, que está no título da minha tese, categorizando-as como uma espécie de relação diferente das demais relações privadas. Então, passei a tratar o que seria a aplicabilidade dos direitos fundamentais nessa espécie de relação, até então não pesquisado, já que uma tese de doutorado precisa ter essa questão do ineditismo, né? E aí tratei uma teoria da hermenêutica, uma hermenêutica dos direitos fundamentais para esse tipo de relações cooperativo-comunitárias, como eu referi. Certo, e como é que você vê a contribuição para a tua linha de pesquisa no programa de pós-graduação em Direito aqui da universidade? Sim, na verdade, quando você pega um tema desse, como um tema não falado ainda, né, e você se utiliza dessa matriz teórica e consegue fazer essa desconstrução
da visão tradicional acerca de sociedades cooperativas e atribuir um novo sentido, eu vejo que essa é a grande contribuição da matriz teórica, né? Muitas vezes as pessoas que não compreendem a pesquisa pensam, mas o que é essa pesquisa? Por que essa profundidade teórica? Qual o resultado isso me traz? Na verdade, a gente verifica que com essa matriz teórica você consegue atribuir um novo sentido ao fenômeno jurídico. E isso implica, na verdade, na realidade, no momento que você utiliza essas teses nas ações judiciais, consegue reverter posicionamentos e demonstrar realmente qual é o papel da cooperativa nesse contexto do Estado democrático de direito. Bom, a defesa da tua tese é recente ainda, mas você já pensa nos próximos passos da vida acadêmica? Sim. Na verdade, como eu referi, eu voltei recentemente da Finlândia, onde estava fazendo alguma pesquisa agora sobre aspectos tributários de sociedades cooperativas numa perspectiva internacional. E vislumbro que, no futuro, o caminho de um pós-doc é o mais certo, é o mais evidente, né? Porque a pesquisa, ela nunca se encerra, né? A pesquisa ela é um caminho, ela é um processo. Então, eu verifico que, no futuro, né, eu vou continuar na pesquisa e na docência. E a ideia também de publicações, como é que você está trabalhando nesse processo? Sim, a gente está vendo agora como vai ser publicada a tese, né? Há um mercado para essa tese, considerando que o Brasil tem muitas cooperativas, sim, né? E não há, como eu referi, muitas pesquisas jurídicas referentes ao tema. Então, eu acredito que ele vai ser publicado em breve. E como é que você acredita também que esse trabalho ele pode ter essa aplicabilidade e contribuir realmente com o trabalho realizado dentro das cooperativas? Sim. Na verdade, quando se cria uma categoria, sempre que se cria uma categoria, você consegue, então, demonstrar a diferença dessa relação em relação às demais. Você não precisa mais fazer um grande arrazoado jurídico para explicar tudo que foi explicado numa tese. Você consegue categorizar e demonstrar que há uma diferença, né? Usando um exemplo que sempre era nos passado no doutorado, por exemplo, quando Marx nominou o fenômeno da luta de classes, o fenômeno luta de classes sempre existiu, mas Marx veio e deu esse nome, luta de classes. Hoje ninguém mais precisa explicar o que é luta de classes. A expressão já fala por si. Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu vejo que a categorização de uma relação própria das cooperativas, ela já coloca no mundo, né, coloca no mundo jurídico uma nova forma de ver essas sociedades. Tá certo, Mário. Muito obrigada pela tua participação, pelas informações. Sucesso. Eu que agradeço. Obrigada. Sucesso para vocês. E se você quer saber mais, a tese de doutorado de Mário Deconto está disponível no site unicinos.br/biblioteca. O Ideias em Tese fica por aqui. Você pode conferir essa e também outras edições do programa pelo canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!